Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal e agora trazendo uma discussão que foi proposta por um padrinho do meu filho, que é uma pessoa extraordinária. E ele meio que da forma simples, sem muito se aperceber da importância que estava propondo a temática, ele dizia: nós podemos nos distanciar de Deus? Qual a distância que nós estamos de Deus? Antes de qualquer coisa, é importante que nós nos perguntemos qual é o sentido dessa pergunta. Do ponto de vista filosófico, nós temos que separar 4 lentes a partir das quais nós podemos ver a realidade. Então, a primeira lente seria a ciência. Em segundo lugar, a arte ou a estética, a filosofia e a religião. Costumo dizer que são 4 lentes a partir das quais nós podemos ver a realidade. A mesma realidade nós podemos ver sob 4 aspectos. Então, no primeiro aspecto, no aspecto estético, nós poderíamos ver aqui essa realidade que aqui está fora, atrás de mim, é uma estante cheia de livros, com alguns brinquedinhos, com alguns mimos para estimular o Santiago e a Sofia, que são meus filhos, para que quando eles venham aqui, eles também se estimulem a permanecer um certo tempo e, à medida em que eles permanecem, que eu possa mostrar-lhes outras coisas para além desses brinquedinhos. Quer dizer, por exemplo, as realidades, os livros que aí estão. Né? Então tem a parte estética. Está obedecendo a uma certa estética. Né? Vamos tomar essa estante como exemplo disso. Né? Uma estante que foi recuperada por mim, né? Nas minhas aventuras mexendo com madeira. Vi essa estante sendo jogada fora no meio da rua. Imaginei que deveria ser de uma madeira antiga, madeira nobre. De fato o era. Depois que eu lixei, que eu abri, né, apareceu a beleza da madeira. Então estamos falando do ponto de vista estético. Do ponto de vista científico, nós poderíamos falar sobre o tipo da madeira que aí se encontra, o processo de envelhecimento, todo o processo de oxidação dos metais que foram colocados nela, né? E depois que eu invernizei o produto químico que está no verniz, qual é toda a constituição disso, isso seria uma leitura científica. Temos também poderíamos colocar a leitura filosófica, né? Qual seria a afirmação filosófica sobre essa estante? É que ela é feita de um vegetal, né? Que temos categorias pelo menos 3 categorias de seres, né? Os vegetais, os minerais e os animais. Dentre os animais estamos nós, que somos animais racionais, ou seja, seres vivos, sensíveis e racionais, capazes de refletir, de pensar. E esse ser humano, né, foi capaz de transformar a natureza, né, e transformando a natureza, uma das transformações da natureza é exatamente transformar árvore em madeira e madeira em estante para alguma coisa. Nesse caso, ela saiu de uma velha bodega para servir de estante de livros aqui na minha casa. Mas falta uma lente. E que lente é essa, professor? Nós estamos então falando de uma outra lente através da qual
nós poderemos também ver essa estante. E se nós não utilizarmos esta outra lente, nós ficaremos sem uma das possibilidades, pelo menos uma das 4 possibilidades. Vocês poderiam me apresentar muitas outras, mas eu quero ficar só nessas 4. Então, esse primeiro momento, a lente da religião. Lente da religião? Como assim? Nós poderíamos ver essa estante sob o viés da religião? Sim. Por exemplo, se nós fôssemos budistas, nós diríamos que esta estante, como eu, como qualquer um de vocês, somos energia condensada de alguma forma. E essa energia vai voltar a dissipar-se, né? Vai voltar a se espalhar de novo no planeta, nessa relação de energia de espalhar e retroceder, de condensar e formar novos seres. Quando ela se desmanchar, quando eu me desmanchar, quando eu me dissipar, eu faria uma outra estrutura de condensação de energia. No caso do cristianismo, nós poderíamos dizer que essa natureza que se transformou em madeira, que se transformou em estante, ela obedece a um ciclo que, de certo modo, se estabeleceu quando Deus proporia para que nós pudéssemos nos fazer pessoas dominadoras da natureza, talvez, no cristianismo, né? Já que o cristianismo também adota um pouco aquela perspectiva do planeta como lugar onde eu devo crescer e dominar, né? Pegando um pouco essa nova perspectiva do cristianismo, proposta, por exemplo, pelo Papa Francisco na Laudato Si, que é uma carta encíclica, né, uma carta que o Papa atual faz, e que fez, aliás, e que semana que vem, essa semana que está começando, completa 5 anos, ela propõe que nossa relação com o planeta seja exatamente de considerar-me como parte desse planeta. E aí é onde vai a importância de que quando eu estivesse reaproveitando, reutilizando essa estante, eu poderia estar com motivações religiosas, sim, tendo em vista que eu deveria preservar o planeta, deveria não destruir a criação que Deus nos deu. E já que alguém no passado matou essa árvore, ou essas árvores, construiu essas tábuas, e dessas tábuas fez essa madeira que iria para o lixo, que iria, sei lá, para o fogo, para alguma coisa, ao reutilizá-la, eu estou também cumprindo a vontade de Deus. Então, a gente poderia dizer que a mesma estante poderia, do ponto de vista científico, falar dos seus aspectos, a história dela, de onde ela vem, qual a madeira, qual o tipo de produto químico que foi utilizado, etc, etc. Do ponto de vista estético, ela é uma estante que ficou muito bonita, porque a madeira dela tem uma coloração muito bonita e ela está na coloração natural. Do ponto de vista filosófico, ela agora também tem uma utilidade, né? E a gente poderia refletir sobre a categoria de utilidade, útil, inútil, a filosofia, se é útil, se é inútil. E aqui, por exemplo, que a estante está sendo útil para guardar livros de filosofia, livros de outras áreas de conhecimento, enfim. Então nós nos apercebemos como seres capazes de pensar sobre
as coisas naturais e também sobre coisas sobrenaturais. E aí, o que é que a gente poderia falar sobre Deus? Do ponto de vista filosófico, nós poderíamos falar algumas coisas, mas a pergunta do meu compadre, eu penso que não foi em relação à filosofia. Foi uma pergunta talvez existencial. A que distância nós estamos de Deus? E eu acho interessante que, na minha forma de avaliação, tanto do ponto de vista científico, filosófico, religioso, do ponto de vista humano, social, psicológico, etc., nós estamos numa época em que, de certo modo, nós estamos nos vendo com um desmascaramento, né? Nós agora temos que desmascarar muitas coisas. Tem muita coisa sendo questionada, jogada na lata do lixo, pelo menos num primeiro momento. Essa quarentena, ela nos isola de muitas coisas. Uma coisa que é bastante importante que nós percebamos desse isolamento social é o temor que nós temos em relação a isso, não é verdade? Se nós pudéssemos transformar, se nós pudéssemos talvez colocar você e eu em um símbolo, que símbolo seria? Sem dúvida, para mim, seria a interrogação. Nós somos interrogações ambulantes, nós somos perguntas nunca respondidas, ou se respondidas, nunca plenamente respondidas. Nós somos a inquietação permanente. Nós somos aqueles que estamos sempre por nos fazer. Nós somos algo ou alguém que não está pronto. E aí a gente pode pensar exatamente essas questões. Como é que você e eu podemos responder à questão fundamental da nossa vida? Como fazermos para vivermos felizes? E aí a gente recupera a pergunta fundamental de Aristóteles, que nós somos seres que nos projetamos para a felicidade. Ou seja, nós somos os únicos seres que não temos previamente as coisas pré-estabelecidas. Nós não temos, diferente da madeira, diferente dos animais, diferente dos outros seres que já estão pré-estabelecidos, que já estão programadinhos, nós não temos programação. E aí a gente passa a vida toda buscando programação. É bem interessante, no caso das religiões, que a gente vive buscando programações e programadores. A gente vive buscando pessoas para fazer o projeto de vida da gente. Antes de continuar isso, só 2 comentários para quebrar um pouco o gelo. Vocês devem estar ouvindo ao fundo da minha voz a música, uma musicazinha, né? É a música de Vivaldi, a música Allegro das 4 estações. Né? A primeira parte da peça musical dele chamada Primavera. São as 4 estações, primavera, verão, outono, inverno, e essa parte aí é a parte do Allegro lá da primavera. Eu coloco exatamente porque, como eu faço os vídeos de madrugada, o desgraçado do galo que eu crio ali no meu quintal, ele cisma de a esta hora começar a dar o ar da graça. Para eu não ter que levá-lo para a panela antes do tempo, né? Para que ele possa curtir a vida dele, eu prefiro que o Vivaldi preencha o fundo musical para que depois, de vez em quando, vocês não precisem ficar ouvindo o cantar do galo. Diga-se de passagem,
talvez uma amiga minha francesa que se hospedou aqui na minha casa, inclusive ficou aqui na minha sala de estudo, tinha um galo que cantava absurdamente perto dela, e ela dizia: Tiago, precisamos matar esse galo. E eu dizia: não precisamos matar esse galo, você precisa conviver com ele, você está num sítio, eu criei aqui na minha casa uma espécie de sítio, e você precisa curti-lo. E aí ela dizia: sim, mas eu não consigo dormir. Eu digo: sim, porque você vai dormir quando o galo já está cantando, durma antes. Então, enfim, então, parênteses feito. E por que eu estou com isso aqui? Porque se eu não colocar minimamente uma cobertura, eu não consigo gravar, porque aí eu fico tossindo, a voz começa a reclamar, e eu preciso de um ambiente fechado, e o ar-condicionado daqui precisa estar ligado. Então, toda essa estrutura. Daqui a alguns dias, como nós estamos em tempo de quarentena, vocês vão me ver colocando mais gel no cabelo, né? Porque não temos cabeleireiro, não temos barbeiro, e eu não sou irresponsável com você e com todas as pessoas que estão no nosso entorno, que conhecemos e que não conhecemos, a ponto de buscar um cabeleireiro, um barbeiro, alguma coisa para fazer esse cabelo ser diminuído. Então vamos deixando o cabelo crescer, isso não é importante. Então olha só que interessante. Nós somos perguntas, nós nascemos já como esses seres que não temos já pré-estabelecido o jeito como a gente vai viver no mundo. E nós buscamos a realização no mundo. Olha que interessante. Todos nós buscamos nos realizar no mundo. Todos nós. Você, eu, qualquer pessoa. Só que o cachorrinho, ele tem já pré-estabelecido como ele vai viver no mundo. A corujinha, ela já tem, né? As corujinhas aqui, eu gosto muito de coruja. As corujinhas, elas já terão pré-estabelecido o seu modo de viver no mundo. A árvore que deu origem a essa estante já tem pré-estabelecido seu modo de viver no mundo. Já vai fazer exatamente como todos os seres. Nasce, cresce, né? Reproduz e morre. Esse é o estado normal. Então, o gato, quando nascer, já vai nascer gato. Eu costumo até brincar com os meus alunos quando eu falo isso. Eu digo: o gato já vai nascer sabendo dizer miau, andar a 4 patas, beber leite, procurar rato. Se você jogar o gato para cima, um gato já com uma certa idade, ele já vai saber cair em pé, não é? Enfim, o gato já está pré-estabelecido, a vaca, o filósofo Manfredo Araújo de Oliveira, ele dizia: a vaca já tem o seu jeito vacal de ser, né? E a gente dizia: bovino, Manfredo. Ele dizia: não, eu quero dar ênfase à vaca, né? Então, também é uma homenagem ao Manfredo, meu querido professor. Então, nós não temos já pré-estabelecido o nosso modo de viver no mundo. Nós não temos já pré-estabelecida nossa forma de estar no mundo. Então, o nosso projeto de vida é sempre um arriscar-nos. É sempre uma inovação. E aí eu quero chamar a atenção aqui, trazendo Nietzsche. O Nietzsche diz o seguinte: nós vivemos num mundo que é nômade, que muda. E nós, seres humanos, inventamos um mundo artificial porque nós pensamos que nós nos separamos da natureza. E quando nós nos separamos da natureza, ou pelo menos pensamos que nos separamos da natureza, nós cortamos o nosso elo com o que é a natureza, que é ser nômade. Então, assim, vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, né? Nós já estamos a quase 20 minutos. Nessa perspectiva é o seguinte: ora, se nós já somos os únicos seres que não temos já pré-estabelecido nosso modo de viver no mundo, por que é que a gente busca líderes religiosos? Por que é que a gente busca
outras pessoas para determinar nossa relação com o universo e, de certo modo, também com a divindade? Respondo já essa questão no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, porque quando nós passarmos de 1000, nós poderemos fazer lives, segundo já me disseram. E fazendo lives, nós poderemos interagir ao vivo, ouvir você, receber o feedback. Vá lá, clique em inscrever, assine, tem um sininho lá para você, toda vez que chegar um novo vídeo, a gente colocar você em contato, né? E se você gostar do vídeo, né, dê like. Se não gostar, dislike. Para mim pouco importa. Eu não vou funcionar por conta de like ou dislike, né? Gostar ou não gostar. Eu vou estar trabalhando pelos temas, e foram muitos os temas que me sugeriram. Nós temos muitas conversas daqui para frente. Um grande abraço, até daqui a pouco no próximo vídeo.